No fim do mês passado, o atual vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, que é do PSB, comunicou que não iria mais ser candidato à prefeitura do município nas eleições deste ano. Bebeto rompeu com o atual prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, conhecido como Marão, que também não, ele é do PSD. O Bebeto Galvão é do PSB, Marão do PSD. Pois é, e Mário Alexandre, conhecido como Marão, e o Bebeto anunciou apoio à candidatura de Adélia Pinheiro, que é do PT. Afinal, qual a repercussão desse rompimento? Como é que fica a relação de prefeito e vice-prefeito até o fim do atual mandato? A gente conversa com o próprio vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Bebeto. Bom dia, um prazer é meu, sempre renovado. Uma alegria falar aos ouvintes do programa Isso é Bahia e desta emissora. Primeiro, responde pra gente o que motivou essa sua decisão de romper com o prefeito Mário Alexandre, retirar sua candidatura à prefeitura de Ilhéus. Houve algum episódio específico que desencadeou essa ruptura, Bebeto? Veja, na verdade, quem deu o passo para o rompimento foi o próprio prefeito. Na medida em que aproximava-se o período de decisão sobre a construção das candidaturas e havia um acordo estabelecido em função da eleição de 2020 entre o PSD e o PSB, de que a sucessão para 2024, o PSB teria a primazia de indicar a candidatura, sendo eu o candidato à sucessão. Lamentavelmente, no período em que nós começamos a conversar, nós percebemos que havia uma mudança de conduta política por parte do prefeito e de que o acordo patrocinado em 2020 não seria concretizado. Isso, nós tínhamos dados reais em função da prospecção que ele fazia com outras candidaturas, Marcos Flávio e tantos outros candidatos, e tive uma conversa com ele decisiva, perguntando se ele manteria a palavra ou não. Como ele disse que teria um outro candidato, portanto, mostrando-se inadimplente da palavra, não restou outro caminho, senão eu construir a minha própria trajetória, na medida em que eu sou uma figura conhecida na cidade de Ilhéus, né? Trajetória política, eleitoral na cidade, e fui construir a minha pré-candidatura. Na construção da pré-candidatura, tive a possibilidade de conversar com diversas lideranças políticas do Estado, presidentes de partido, na própria cidade, conversando com a federação dos PT, PCdoB e tantas outras, para ver se seria possível construir candidaturas, né, unitárias no nosso campo, da base de governo. Então não fui eu quem deu passo para o rompimento. Quem rompeu foi o prefeito ao não cumprir com a palavra. Se a gente imaginar que agora essa relação entre prefeito e vice-prefeito pode se tornar tensa após uma ruptura política como essa, como é que o senhor pretende lidar com possíveis conflitos durante o restante do mandato? Olha, uma coisa é estar numa posição de vice-prefeito. Esta é uma condição que não depende de uma vontade pessoal. É em função de uma legislação que impõe para a formação de uma chapa majoritária, prefeito e vice. Mas prefeito e vice necessariamente representa uma materialização da relação política entre ambos. Cada um tem um caminho e nós, ao construirmos a aliança, eu tenho uma trajetória muito antes de Mário, política. Fui deputado federal, fui vereador na minha cidade muito antes de Mário. Portanto, o que nós fizemos foi uma aliança necessária para aquela quadra política para evitar que a oposição ganhasse a eleição. E a minha chegada, além de gerar um fato político, deu tração eleitoral à candidatura do Mário, que vivia num limbo político isolado, com a rejeição enorme, e nós ajudamos a tirá-lo do isolamento e dar a ele uma condição de disputa real na eleição de 2020, chegando ao patamar de 43% dos votos, muito maior, inclusive, do que a sua primeira eleição. Então, nós tivemos essa condição de tirar. Continuar como vice, eu vou continuar até 31 de dezembro, porque essa foi uma decisão do povo de Ilhéus. Mas não há convergência política com Mário no processo eleitoral. O meu papel enquanto vice será cumprido até o dia 31 de dezembro de 2024. No entanto, isso não confere legitimidade a Mário ou qualquer outra condição política para que eu possa
ter convergência com ele nesse processo eleitoral de 2024. Agora, Bebeto, o momento pré-eleitoral em Ilhéus, dos dois lados de oposição e situação local, foi bastante conturbado, sim, né? Sim. Teve a sua retirada de candidatura, a retirada da candidatura também do ex-prefeito Jabes Ribeiro, né? Sim. O que ocorre com a política ilhéense para que mesmo os dois grupos que disputam a hegemonia na cidade tenham tantos trincamentos internos assim? E em que lugar fica a cidade? Eu estou te perguntando isso porque Ilhéus e Itabuna, antes da vassoura de bruxa, pela própria força econômica que tinham, influenciavam bastante na política estadual, né? No plano da política estadual. Inclusive lideranças que de lá ganhavam essa dimensão. Depois veio o problema da vassoura de bruxa, sim. O craque econômico na região. É agora que a região começa a se reerguer de novo e com perspectivas muito otimistas. A política local dá resposta para essa possibilidade de novo boom econômico, com muita oportunidade para as pessoas? Olha, eu diria que, e você está certo, o governo do Estado, ao fazer uma descentralização espacial dos investimentos em toda a Bahia, nossa região, a região sul, 30 anos não recebia um investimento tão largo quanto o que nós recebemos nesses últimos governos de Wagner, de Rui e mantendo com Jerônimo. A cidade de Ilhéus foi beneficiada com um investimento de R$1 bilhão. Tanto uma resposta do Estado, como parte de um planejamento do Estado na distribuição espacial desses investimentos, que induziu um ciclo de prosperidade, melhorou o ambiente de negócios da cidade e puxou esses investimentos. O aumento da taxa pública de investimento, ele puxa uma taxa de investimento privado que você olha para Ilhéus e analisa a quantidade de investimentos que nós temos hoje na cidade. E a cada dia, nova carta consulta sendo apresentada nos diversos setores da atividade econômica para empresas que desejam se instalar na cidade. Esta é uma realidade insofismável. Portanto, eu acho que o Estado agiu, ajudando inclusive a própria região. Agora, é preciso que os municípios também, considerando esta condição, deem respostas positivas para que não fique apenas um lado de um ente federado fazendo aquele que é um papel importante na indução do desenvolvimento, e o outro encontra-se num estado de letargia. O processo eleitoral na cidade de Ilhéus, eu penso que é uma oportunidade, Ilhéus, Itabuna e a região, em que nós possamos colocar uma agenda para debater com a sociedade qual é o projeto que nós queremos para aquela sociedade e que ele esteja em consonância com essa estratégia, tanto do Estado quanto nacional, de desenvolvimento e de investimento espacial desses investimentos. Portanto, eu acho que o primeiro desafio que nós temos, eu sempre coloquei isso, é colaborativamente construir com a sociedade um plano de governo que possa dar respostas a essa dimensão macro do que o Estado faz e não pensar apenas numa condição pequena. Por exemplo, Ilhéus tem que responder ao plano de investimentos que a BAMI lá está situada, mas que tem uma dificuldade na sua execução do plano de investimentos. Agora estamos numa fase de contramarcha em relação a esse investimento e o município não pode ficar silenciado em relação a este fato, já que o investimento tem impacto direto na formação do PIB, na melhoria do ambiente de negócio, na geração de empregos, no combate à desigualdade e na arrecadação tributária. Se você for olhar apenas o porto sendo instalado, vamos dizer, o porto mais a ferrovia, nós teremos só de contribuição por exportação de minérios um valor que vai corresponder a quase 300 milhões direto na veia na cidade. Como então não se importar com um projeto desse, fazer coro com o Estado, exigir da BAMI, porque a BAMI apresentou à região, ao Estado e à própria cidade de Ilhéus um projeto para licenciamento do seu negócio, que, em última análise, um licenciamento deve ser entendido como uma autorização da sociedade para a instalação daquele negócio, abrindo mão, inclusive, de parte do seu ativo ambiental, né, do seu ativo ambiental em nome de um projeto, e ela não dá nenhum tipo de resposta à sociedade. Então, eu acho que esse desafio de construir um programa de governo que dialogue com os interesses macroeconômicos, sociais da cidade de Ilhéus, da infraestrutura urbana, da saúde, da educação, é um desafio de pensar primeiro a cidade, independente do nome. Eu penso que o Jabes, não vou fazer juízo da sua decisão, ao seu juízo entendeu que era o momento de contribuir para a unidade e assim o fez, retirando, eu disse, inclusive, repito, que foi uma perda para a cidade de Ilhéus, a saída de um candidato que conhece a cidade,
que poderia potencializar o debate de forma muito mais qualificada, de forma muito mais qualificada. Eu penso que é uma perda quando nós não temos candidatos qualificados para pensar a dimensão política, econômica e social da cidade e um projeto de cidade. Mas ele decidiu assim e a oposição caminha e está tomando as suas decisões. No nosso campo, 3 candidaturas se afiguravam. Eu digo, aí a totalidade dos partidos que compõem a base do governo do Estado. A minha pré-candidatura, a candidatura do Bento, que é do PSD, portanto a candidatura do prefeito, e a candidatura da Adélia. Ora, essas 3 candidaturas, nós deveríamos ter ali um acerto, a construção de um consenso progressivo. Mas o primeiro desafio era entender até onde iria, neste bloco, a política de alianças. E nós entendemos que a política de alianças, por convergência programática, por condições de avaliação sobre a organização da cidade, como nós iríamos nos compor. Restou nessa política interna de alianças a possibilidade entre a federação, que tem a pré-candidatura, que tem a candidatura de Adélia, e a minha. E ali conversamos para estabelecer procedimentos para a construção de uma unidade no nosso campo, mínima de unidade no nosso campo. Lembro-lhe que na eleição de 2020 nós também tivemos 2 candidaturas da base. Era a candidatura do Cacá e a candidatura do Mário. Então 2 candidaturas da base. E restou vitoriosa uma das candidaturas da base. Nesta nós estamos fazendo também, e temos uma compreensão, que não há compatibilidade programática entre o programa da Adélia e o programa do Bento, por múltiplas razões que eu poderia aqui enumerar, mas o tempo não nos permite. Então, primeiro é o nosso olhar sobre a cidade. Por exemplo, o plano diretor da cidade. É um direito da população à cidade, com um novo zoneamento, pensar a cidade, pensar as áreas limítrofes do nosso município, a dimensão econômica. Nós temos convergência, mas do outro lado não tem. Então, convergência programática. Isso me levou, portanto, a uma compreensão de que era necessário dar um passo à frente. Eu já fui vereador na cidade, vice-prefeito, deputado federal, analisando os procedimentos que nós estabelecemos, uma pesquisa de economia interna para verificar as possibilidades e resultou, portanto, nessa unidade entre eu e a Adélia, a retirada da minha candidatura, com uma potencialização muito maior, uma atração muito maior à candidatura de Adélia, que nós estamos trabalhando para nos firmar essa vitória no dia 6 de outubro, se o povo e Deus assim permitir. Vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso aí na sua empreitada e boa sorte. Conte conosco. Eu que agradeço. Bom dia, até uma próxima. Agradeço enormemente aí a possibilidade, mandar um abraço para a nossa cidade de Ilhéus, um abraço aos amigos e um abraço a todos vocês. Muito obrigado. 8h46 agora.